Meus amados irmãos, dezembro andando, a gente aproximando do Natal, aproximando da abertura do verão, vem aí em 22 eu acho, e com o nosso coração postado na boa vontade de servir, adorar ao Senhor, agregar os irmãos na medida do melhor que a gente possa fazer, muito desejoso de estar entrando no coração, não é, dos irmãos, de alguns familiares que estão podendo acompanhar o culto direto de suas casas. Então, estamos aqui, enquanto Deus vai nos conduzindo e está conduzindo, para que possamos chegar sempre a bom termo, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, que essa noite seja expressiva de adoração sincera àquele que merece o nosso melhor, a nossa adoração justa, limpa, santa, nessa noite, em todas as ocasiões. Eu quero lembrar três coisas breves. Primeiro, que a Convenção Batista Carioca estará realizando uma reunião, uma assembleia extraordinária nessa sexta-feira. Pode continuar no sábado ou não, mas vamos lembrar que de estar em oração por esse trabalho. Vamos lembrar também que no domingo 20 teremos a nossa assembleia e vamos fazê-la de modo misto ou híbrido. Para mim, já é uma espécie de ensaio para a convenção, a hospedagem da Convenção Carioca em maio de 2021. Vamos estar olhando o nosso equipamento, porque a Assembleia de 21 da Carioca certamente vai seguir por esse caminho. E a terceira coisa, lembrar a nossa campanha pelo Lar Batista do Idoso. Repito o que tem feito sempre: destine junto do seu dízimo uma oferta e ela será reunida às demais e enviado para sustentação ou apoio daquela entidade. Temos ali uma senhorinha bem idosa, foi abandonada pela família, e os recursos que forem da primeira igreja para lá serão destinados a apoiar esse trabalho. Sejam todos bem-vindos, vamos louvar a Deus, vamos estudar a sua palavra e vamos nessa noite manter a nossa comunhão. Nós vamos juntos orar ao Senhor. Boa noite, queridos de meu Pai. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade desse culto dessa quarta-feira. Nos colocamos agora diante do Teu altar, Pai querido, altar de glória, de graça, todo-poderoso, que tem cuidado das nossas vidas. Pai, esse culto de estudo bíblico, esse culto de oração, intercessão, que possa tudo correr de acordo com a Tua vontade. Nos abençoa. Ó Pai, nós queremos Te agradecer com a gratidão de nosso coração, as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nossas vidas, vidas de nossa família, a vida da nossa igreja. Continua nos abençoando, nos cuidando. Nós confiamos somente em Ti. Nossa vida está nas Tuas mãos. Renova a nossa fé, a nossa confiança, que a gente possa continuar firme nessa caminhada, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Abençoa todas as partes desse culto, o louvor, Pai querido, a mensagem que vem, Pai querido, e que nós, assim como Tu nos falaste, Pai, que a gente possa orar um pelos outros, cuidar um pelos outros, que a Tua igreja possa seguir e possa ser vitoriosa em nome de Jesus. Pai querido, perdoa as minhas falhas. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Um bom culto a todos. Feito isso, meus amados, uma palavra bíblica de Efésios capítulo 3, verso 17, uma frase que diz muito ao nosso coração: Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mais uma vez, Cristo habite pela fé nos vossos corações. E então cantemos essa expressão de louvor muito significativa: ó vinde fiéis, em duas estrofes desse lindo cântico. Cantemos. Nasceu
muita alegria participando do nosso culto, ainda que de maneira remota, gravada, né? Vamos acompanhar o coro Perfeito Louvor, louvando a Deus nesse tempo de Natal. Então acompanhamos o coro Perfeito Louvor. Sabemos que Jesus nasceu lá em Belém. Foi visitado pelos sábios do Oriente também. Os pastores do campo foram os primeiros a vê-lo. Quando o Senhor nasceu na Terra Santa, no Egito, ninguém sabia de nada. Faraó era o rei. Ninguém sabia o que era Messias. Ninguém às margens do rio Nilo. Mas antes de Jesus nascer, todos em Israel deveriam pagar impostos nas cidades em que nascer. Maria estava grávida, mas mesmo assim, em jumentinho, fizemos uma longa viagem.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Feliz Natal! Depois desse momento de dedicação de vidas e bens, desse processo de todo o culto fazer isso, nós vamos acompanhar a irmã Jurema Pereira Dias Távora nos conduzindo em oração de gratidão. Logo a seguir, nós vamos passar para a mensagem. Então vamos orar com a irmã Jurema Pereira Dias Távora. Oremos, irmã. Vamos orar. Louvado, Senhor, glorificado é o Teu nome, por mais este momento que podemos agradecer a Ti, Senhor, pela vida, pelos recursos que Tu tens nos dado. Obrigado por este mês de dezembro, o último mês do ano, em que ouvimos e vimos tantas tragédias, Senhor, tantas perdas, mas em meio a tudo isso, nós também vimos e ouvimos e experimentamos a Tua mão boa, a Tua mão de cuidado, a Tua mão de carinho, Senhor, para com o Teu povo. Obrigado por este momento, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas entregues. Obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E pedimos que Tu continue abençoando a Tua igreja, Senhor, na administração dos recursos, para que vidas possam ser alcançadas, Senhor, através dos recursos da Tua igreja. Essa oração nós fazemos, não que somos merecedores, mas no nome de Jesus. Amém. Meus amados, seguindo os estudos de quarta-feira, nessa quarta-feira temos mais uma vez a palavra do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga. Ele está trabalhando a carta aos Efésios. Esse estudo continuará no ano que vem, como também daremos continuidade ao estudo de Coríntios e de Gálatas. E nas outras quartas-feiras teremos outras abordagens. Mas vamos dar a palavra ao pastor Pedro Veiga para nos conduzir no culto dessa noite. Eu acho que ele hoje vai falar mais bonito ainda por conta das alegrias lá com o primogênito Arthur, né? Toda a alegria do coração do pai. Vamos então acompanhar em oração o pastor Pedro Henrique. Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Muito obrigado, pastor Elias Werneck, que inclusive nesse último dia 4 de dezembro completou seus 49 anos de ministério. Que privilégio, que alegria é para mim, para minha família, sermos suas ovelhas. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, por tanto quanto o irmão tem nos abençoado. É um grande privilégio da parte de Deus sermos liderados pelo irmão nesse tempo.
e somos muito gratos por esses anos de ministério que tanto nos impactaram. Que Deus continue a abençoar e sustentar este ministério, que o Senhor o guarde, meu pastor. E é com muita alegria que nós passamos ao momento de estudo da Palavra de Deus, estudo bíblico na Carta aos Efésios. Já estamos caminhando então para o 5º estudo bíblico na Carta aos Efésios. E o tema do estudo de hoje será a cruz da reconciliação. Nós já tivemos 4 estudos até aqui, vamos trabalhar o 5º estudo. Esse 5º estudo está fundamentado na Carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 22, então você que está com a sua Bíblia na mão ou está aí no celular, já peço que você acesse a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, capítulo 2, versículo 11. E a partir daí nós vamos meditando e estudando esse texto tão precioso da palavra de Deus que tanto tem para nos ensinar. E já como os irmãos já podem perceber, esse ano de 2020 já está se findando, e nós já temos aqui o último estudo na Carta aos Efésios deste ano. Espero em Deus que assim, se o Senhor nos permitir, continuaremos os estudos para concluir esta carta, que tem ainda mais uma pequena jornada pela frente, né? Nós já estamos aí caminhando para metade da carta, mas é interessante o que nós vamos trabalhar hoje, um tema muito importante, a reconciliação operada por Deus em Cristo, na cruz de Cristo. E aí nós vamos perceber que até aqui o apóstolo Paulo ensinou aos cristãos da igreja de Éfeso a respeito da salvação deles pela graça de Deus e por meio da fé. Esse foi o nosso último estudo. Depois de ensinar sobre isso, depois de um único verso, ele trabalhar a ideia de como eles estavam perdidos, pecadores, mortos nos seus delitos, foram vivificados em Cristo por meio da obra de Deus em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, que nós recebemos tamanha salvação mediante o arrependimento e a nossa fé. Nós aprendemos isso no último estudo. Depois de esclarecer estas coisas, Paulo então passa a explicar na providência de Deus como os gentios, pela cruz de Cristo, ou seja, pelo sacrifício na cruz por todos os homens, esses gentios passaram a formar, junto aos judeus, também convertidos, um só povo, e assim fazer parte da família, mesma família de Deus, que é a Igreja de Cristo. Essa reconciliação dos gentios com os judeus e de ambos os povos, não só gentios e judeus, né, mas ambos os povos com Deus, deu origem a um só povo, o Israel espiritual de Deus, a família de Deus, que é a Igreja de Cristo. Essa reconciliação continua sendo operada por Deus pela pregação do Evangelho, dinamizada e conduzida pelo Espírito Santo até os dias de hoje, nos usando como instrumentos para alcançarmos os confins da terra, levando a mensagem dessa cruz, a cruz da reconciliação. Com essa introdução ao nosso estudo, nós vamos passar a leitura do texto para observar então aqui o nosso primeiro tópico do estudo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, como fez no nosso último estudo, na nossa última porção de texto, ele vai lembrar, trazer à memória o argumento de como estes ouvintes, né, esses leitores desta carta, estavam perdidos nos seus pecados. Lembra que ele trabalhou essa mesma dinâmica? Então, aqui, mais uma vez, utilizando-se, claro, da última parte que ele escreveu, ele vai mais uma vez ressaltar o estado espiritual dos Efésios antes de conhecerem a Cristo. Paulo usa bastante esse argumento. Então, do versículo 11 e 12, nós vamos ler juntos agora. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui. Eu estou lendo naquela versão Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão, capítulo 2. Eu vou ler apenas o 11 e o 12 e nós vamos estudar essa parte e assim vamos discorrendo o texto até concluir o estudo. Vamos lá? Diz assim o versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mais uma vez, Paulo exorta os Efésios a se lembrarem do estado em que viviam antes de crerem em Jesus. Eram gentios, o mesmo que estrangeiros, né, fora da nação, né, aos quais os judeus tratavam com muito desdém, com muito desprezo.
eram chamados pejorativamente de incircuncisos, porque os homens não tinham a marca do pacto da aliança com Deus, a circuncisão. Então eles eram separados do povo de Israel e do concerto de Deus. Estavam sem conhecimento das promessas da vinda do Messias, Salvador e da redenção. E por isto mesmo viviam sem Deus. Tinham muitos deuses, mas não tinham o Deus verdadeiro. Paulo não disse que os efésios outrora viviam sem Deus com o sentido de que Deus não os amasse, não se preocupasse com eles. Não é isso que está acontecendo aqui. O sentido é que eles não conheciam a revelação direta de Deus feita ao povo de Israel, nem suas promessas de enviar ao mundo o Messias Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não conheciam Deus verdadeiro e por isso viviam em trevas e sem esperança. A vida sem Deus verdadeiro é uma vida sem esperança. Paulo exortou os efésios a se lembrarem de seu passado para levá-los a assumir uma atitude de amor e gratidão. Lembre-se que a gente estudou isso da última vez? No nosso último estudo a gente pensou sobre isso, como nós devemos nos recordar de como éramos e transformados pelo poder de Deus, o nosso coração precisa se encher de gratidão e se mover numa atitude de amor. E essa gratidão e essa atitude de amor vem da realidade de nós termos sido incluídos no plano de salvação desenvolvido por Deus em relação, aqui no caso, aos judeus e também aos gentios. Nós, nesse caso aqui, somos os gentios, né? Então podemos nos incluir nesses ensinos de Paulo também. Em Jesus e seu sacrifício na cruz, Deus quebrou as barreiras de separação entre os povos. Portanto, os outrora chamados gentios e incircuncisos de forma pejorativa não poderiam agora, convertidos, ser mais desprezados ou colocados em segundo plano no seio da igreja. Eles gozavam dos mesmos privilégios da redenção. Paulo era ardoroso defensor da igualdade e unidade entre os crentes judeus e os crentes gentios na igreja. Ele fez a exortação para que entendessem sua nova posição e também para levá-los a perceber o contraste entre o que eram com o que passaram a ser depois de sua conversão. Essa realidade de conflito interno dentro da igreja por causa das diferentes culturas ou das heranças étnicas ou da própria confissão religiosa anterior era uma realidade. Este apóstolo Paulo, que tinha autoridade para falar o que estava falando e ensinar sobre a reconciliação entre gentios e judeus na cruz de Cristo. Porque Paulo tinha essas duas origens étnicas. Paulo era, sem dúvida nenhuma, hebreu de hebreus, como ele diz, né? Descendente dos judeus, da tribo de Benjamim. Ele era, então, de confissão religiosa judaica, mas também de cultura hebreia. Mas Paulo nasce em Tarso, uma cidade importante dentro do Império Romano. Paulo era cidadão romano, Paulo falava fluentemente grego, conhecia a cultura helênica, a cultura grega. Então Paulo era um homem de dois mundos. Para Paulo, um instrumento poderosamente usado na mão do Senhor Jesus Cristo, apóstolo do Senhor escolhido por ele, Paulo então é uma pessoa com autoridade para falar a um povo quanto ao outro, porque conhecia as duas realidades, conhecia a realidade dos gentios, conhecia a realidade dos judeus, os dois agora, essas duas etnias convertidas em Cristo, reconciliadas com Deus em Cristo Jesus, também se reconciliam uma com as outras e se tornam uma só família. Que tema bonito o apóstolo Paulo trabalha, e ele começa a trabalhar isso, lembrando então a realidade daqueles que estavam sem Cristo, trazendo a eles uma postura de gratidão, uma postura de humildade, uma postura preparatória para trabalhar a ideia da reconciliação da cruz e assim também trazer unidade para a igreja na cruz de Cristo. Nós vamos continuar lendo, porque mais uma vez o apóstolo Paulo, como eu também falei no estudo 4, o apóstolo Paulo faz aquela virada de argumento. E no capítulo 2, versículo 4, no último estudo, nós vimos a expressão mais Deus. E agora ele mais uma vez vai usar essa expressão no versículo 13, mas aí ele vai fazer assim, mas agora em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Percebem que essa virada de argumento mais uma vez acontece, e aí, a partir da realidade de lembrança
de como éramos perdidos antes de Cristo, ele vai virar o argumento para tratar a reconciliação pela cruz. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 13 até o 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bom, como eu disse para vocês, a expressão mais agora introduz o contraste. Convertidos e membros do corpo de Cristo, que é a igreja, já não estão mais longe, nem separados, porque Cristo, que é a nossa paz, derrubou as barreiras, desfez as inimizades e aboliu a ideia de separação que havia em virtude da lei. Com seu sacrifício, Cristo anulou a lei no que diz respeito às regras alimentares, por exemplo, festas, circuncisão, que era do que os judeus acusavam os gentios de não participarem, sacrifícios de animais, rituais de culto. O aspecto moral da lei permaneceu na nova aliança, pois Jesus ampliou a abrangência da lei moral e a gente consegue perceber isso no Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus 5, 17 a 48. Mas a lei cerimonial já havia cumprido seu propósito, pois Jesus cumpriu toda a lei e se deu como sacrifício perfeito e permanente. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, de forma mais específica, do versículo 10 ao 18, ele vai trabalhar bem esse tema. Você que quiser aprofundar mais esse estudo, por favor, leia essas duas referências, Mateus 5, onde a lei moral vai ser amplificada na perspectiva do reino de Deus pelo Sermão do Monte de Jesus, e essa ideia de sacrifício perfeito superior, da superioridade de Cristo, em Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 18. Mas se você quiser ler toda a carta aos Hebreus, ela também é maravilhosa. Bom, o poder escravizador, então, da lei cerimonial foi abolido. E essa barreira foi desfeita para que os judeus e os gentios pudessem formar em Cristo um só povo. A chave dessa reconciliação é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você vai perceber no versículo 14 do capítulo 2 que nós lemos. E é Ele que reconcilia com Deus e que também reconcilia povos e pessoas. Pela cruz, Jesus Cristo reconciliou com Deus tanto judeus como gentios. E de ambos os povos fez um só, matando as inimizades, para que todos os crentes judeus e crentes gentios passassem a ser o seu povo. Nós que somos gentios, não precisamos nos tornar judeus, nem adotar os costumes judaicos de alimentação, de culto na sinagoga, por exemplo, ou todos aqueles outros ritos da lei, para sermos membros do povo e da família de Deus. Os gentios, então, deixaram de ser estrangeiros, de ser forasteiros, e foram aceitos em pé de igualdade com os judeus, e participam da família de Deus, com o direito de filhos por adoção, assim como os judeus também, que a gente vai perceber isso, essa adoção no capítulo 1, versículo 5, já estudamos isso. Em Cristo, uma nova realidade surgiu, um novo povo formado por todos os que creem nele. A condição agora não é mais étnica, não é mais cultural, não é mais regional, não é mais de confissão prática de obras, mas sim pela fé. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus é salvo e é adotado por Deus. A sua família é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, um só povo, a Israel das nações, o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Jesus veio e anunciou as boas novas, o evangelho da paz com Deus e da paz entre os crentes. Percebam que essa paz com Deus traz paz entre o povo, sem distinção de nacionalidades, sem preconceitos, sem racismos, sem
xenofobias, pois todos passamos a formar um só corpo em que deve imperar a paz e a comunhão perfeitas. Isto é possível porque Jesus se tornou o nosso vínculo com o Pai e por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que em nós habita. Nós vamos ler já um pouquinho sobre isso mais para frente. A reconciliação, então, é feita primeiramente com Deus. Alcançada esta, os regenerados, aqueles que nasceram de novo, foram gerados de novo, de todas as partes do mundo, alcançam a virtude de poderem viver em perfeita comunhão. Os nossos irmãos em Cristo estão espalhados em toda a face da terra. Na verdade, eles estão colocados, unidos em toda a face da terra. Os povos se hostilizam e fazem guerras entre si porque não se reconciliaram com Deus. Mas nós, que somos mesmo povo, um só povo, não podemos promover guerras, não podemos promover a inimizade, porque somos todos amigos de Deus e amigos uns dos outros. Dentro de um mesmo povo, as pessoas se hostilizam, maltratam-se e se matam, e praticam todos os males umas para com as outras, porque não são reconciliadas com Deus. Percebam que as diferenças étnicas geram guerra, mas mesmo dentro do mesmo povo existe guerra. Por quê? Porque a primeira reconciliação é com Deus. E aí quando esse povo se reconcilia com Deus, ele vai se reconciliar com todos os outros, porque em Deus, é na cruz de Cristo que acontece então a unidade. Portanto, diante desse argumento, Paulo fala para os efésios que eles precisam se alegrar, porque agora passaram a ser concidadãos dos santos. Eles são crentes separados por Deus e são concidadãos da família de Deus, fazem parte da família de Deus. Em Cristo, judeus e gentios e todos os povos pertenciam ao povo de Deus e estavam juntos, formando uma mesma família, a família de Deus. Eles eram filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui nós nos recordamos de Gálatas capítulo 3, versículo 26, texto tão precioso da palavra de Deus, também escrito pelo apóstolo Paulo. Vale a pena a sua leitura para complementar esse estudo. Bom, feito então esse conjunto de argumentos do apóstolo Paulo, nós vamos continuar a leitura do versículo 19 em diante, que agora, trazendo à memória a realidade de perdidos, mostrando como eles foram reconciliados pela mesma cruz e que essa cruz trouxe unidade para este povo, Paulo vai falar então da igreja, a igreja como um edifício que cresce. Já com todo o fundamento colocado, Paulo vai encorajar então esses irmãos, já com seus problemas resolvidos, a crescerem diante de Deus. Vamos ler então do 19 em diante e aí a gente já vai para o último tópico do nosso estudo. Diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que texto lindo, meus irmãos! Paulo passa então a comparar a igreja a um edifício construído sobre um alicerce, um fundamento, firme fundamento, que tem como pedra angular, que colocada no alicerce liga tudo e dá às paredes do edifício a linha certa, Jesus Cristo. Ele é essa pedra angular. Como Paulo está pensando no edifício formado por pessoas, afirma que esse edifício cresce para templo santo no Senhor, no versículo 21. A igreja, então, está se desenvolvendo. Não é um edifício terminado, pois dia a dia as pedras vivas, e eu gosto muito dessa ilustração do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, onde Pedro também trabalha a igreja
como edifício, Jesus como pedra angular, e a gente percebe a doutrina dos apóstolos como as colunas que dão sustentação a essa igreja para que ela possa crescer e se desenvolver, e nós, os convertidos, os salvos em Cristo Jesus, as pedras vivas que vão sendo colocadas dia após dia para que esse edifício cresça. Essas pedras vivas que somos nós vão sendo acrescentadas à igreja, e ela está crescendo até que seja o que Deus estabeleceu em seu propósito. A igreja só será um edifício concluído, então, quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo nos ensina, neste texto, que o fundamento da igreja são os profetas e apóstolos, assim como o apóstolo Pedro também ensina na sua carta. Tendo Jesus como principal pedra de esquina, essa pedra angular que dá o ajuste, que dá o tom, que dá a direção completa para a igreja. O cabeça da igreja, como Paulo também trabalha em outras cartas. O fundamento da igreja, então, são pessoas, profetas e apóstolos, o próprio Cristo Jesus. Somos nós, as pedras, são todos pessoas, a igreja é composta por pessoas, pessoas salvas por Deus e usadas por Deus para revelar o seu plano de salvação e depois para proclamarem os ensinos de Jesus e o poder de Deus manifestado na sua morte e na sua ressurreição. Nesse fundamento, Jesus é a principal pedra de esquina, pois é Ele quem dá a sustentação e a unidade, é nele que acontece a reconciliação com Deus e a reconciliação entre os povos. É na cruz de Cristo, a cruz da reconciliação. Sendo assim, para nós encerrarmos o nosso estudo, depois de analisarmos esse texto tão precioso da carta aos Efésios, eu quero aplicar algumas coisas aos nossos corações desse estudo, de forma bem breve, porque realmente o estudo é muito claro. E a primeira coisa que eu quero destacar é que nós, os crentes de hoje, aqueles que cremos em Jesus hoje, também devemos nos conscientizar do que nós éramos antes de nossa conversão e do que hoje somos, mas pela graça de Deus, não pelos nossos esforços ou méritos. E essa lembrança precisa cumprir o seu propósito em nós da mesma forma que cumpriu na igreja dos Efésios. Qual o propósito? De nos encher de gratidão. Devemos ser gratos, meus irmãos. Quantas pessoas murmuradoras, reclamadoras, pessimistas, desagradáveis que nós temos encontrado na jornada. Por quê? Porque não tem coração grato, tem corações amargurados, cheios de raiz de amargura, cheios de remorsos. Meus irmãos, precisamos abandonar essas coisas, esvaziar os nossos corações da ingratidão e encher-nos de gratidão pela certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Salvação essa que nós não merecíamos, mas que nos alcançou pela fé. Devemos ser gratos em Deus, e assim, gratos em Deus, nós vamos ser movidos em amor uns para com os outros. Com o coração grato, o que vem de resultado são ações de amor uns para com os outros. Nós queremos que esse amor alcance todas as pessoas. E aí, meus irmãos, nós vamos experimentar o que Paulo disse aqui: a paz de Deus na igreja, paz e unidade na igreja, porque é composta de pedras vivas salvas por Cristo Jesus, com os corações gratos, movidas em amor e que vivem em paz uns com os outros. Que igreja extraordinária, que igreja acolhedora, que igreja una, maravilhosa, abençoada. É uma igreja de pessoas com o coração grato, porque reconhecem que foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé, que isso não veio delas, mas é dom de Deus, não foi pelas suas obras, para que elas não se gloriem e não achem que têm direito sobre os outros ou direito sobre algo. Os direitos estão todos sobre Cristo e nós, por sermos família de Deus, acessamos essa herança maravilhosa em Cristo Jesus e isso nos enche de gratidão. A segunda coisa que a gente pode aprender com esse estudo é que não pode haver discriminação de pessoas na igreja de Cristo. Meus irmãos, não pode ter dissensões, porque todos fomos batizados em um mesmo Espírito Santo, formando um só corpo, e todos temos bebido desse mesmo Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Como então faremos distinção entre irmão e irmão por causa de classe social, por causa de currículo, por causa de tom de pele, por causa de nacionalidade, por causa de língua? Oh, meus queridos irmãos, esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja de Cristo. É inadmissível qualquer nível de discriminação, seja qual for, meus irmãos, na igreja de Cristo é inadmissível, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito.
Desta forma, a cruz de Cristo nos reconciliou e não há nem grego, nem bárbaro, nem cita, como diz o apóstolo Paulo, todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Sendo assim, a igreja, ela precisa ser essa arauto de proclamação contra as discriminações sociais. Nós, como Igreja de Cristo, não podemos viver a discriminação e nem nos conformar com a discriminação em que a nossa sociedade está mergulhada, seja ela étnica, seja ela social, seja ela financeira, seja ela por questão de pigmentação de pele. Nada disso pode nos passar desapercebidos. A igreja não pode admitir esse tipo de coisa. Somos cidadãos de um reino em que todos somos iguais diante de Deus. Por fim, a terceira coisa que nós percebemos aqui é que a igreja, tomada em seu sentido mais profundo, original, no seu sentido geral, ela é a soma de todos os filhos de Deus. Ela não é uma estrutura construída, ela não é apenas uma instituição, ela não é uma organização, ela não é uma empresa, ela é a soma de todos os filhos de Deus. Esse é o templo de Deus, a sua habitação no mundo. Somos nós, pessoas. A igreja é feita por pessoas salvas em Cristo Jesus. O nosso procedimento, então, como filhos de Deus, como comunidade de fé, precisa ser um procedimento de vida em paz, de uma vida que promove e vive em amor. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Quantos ensinamentos preciosos temos neste estudo. Rogamos ao Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a reconciliação em sua cruz, que esta paz, que este amor, que esta alegria, que esta unidade sejam derramados sobre a nossa igreja, na nossa geração, para que o Evangelho de Cristo Jesus chegue aos confins da terra e todos saibam que Jesus foi enviado para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu coração e derrame desta paz, deste amor, desta alegria sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Bem, chega o nosso momento de intercessão. E a minha lista hoje está particularmente um pouquinho maior. Mas são necessidades que a gente tem que apresentar aqui aos irmãos. E vamos fazê-lo. Lembro, sempre talvez de dois em dois, né? Vamos lembrar aqui o senhor Jomar, eu tenho dado informações sobre ele. Ele é casado com a Solange, filha da irmã Avani, está se tratando da Covid lá em São Gonçalo. E lembro a irmã Anita Alves, da nossa igreja, Souza Alves, que está hospitalizada, tratando de uma pneumonia. Então, Jomar e Anita, oremos. Deus e Pai, começa o nosso momento de intercessão. A igreja está reunida, está unida neste momento de oração. E esses dois nomes que a gente apresentou agora pertencem à nossa preocupação de colocar diante do Senhor. O senhor Jomar, pessoa que estimamos, das relações das pessoas da igreja, mas na sua luta pela restauração da Covid e outras implicações. E a irmã Anita, que a gente preza tanto, da nossa igreja, que nos últimos meses não tem podido, já há algum tempo, de vir ao culto e agora muito menos, mas está hospitalizada nessa crise de pneumonia. Ó Deus, põe a tua mão sobre esses dois casos e nos conceda a resposta agradável ao Senhor, porque certamente será agradável ao nosso coração. Sustenta essas famílias, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Tânia Regina Vanderlei precisou de atendimento hospitalar, graças a Deus não apresenta um quadro de gravidade, mas carece de nossos cuidados e nesse momento ainda está hospitalizada. Oremos por ela. Deus e Pai, novamente apresentamos-te o nome da irmã Tânia Regina Vanderlei. Te agradecemos porque ela pôde ser socorrida imediatamente dentro da sua necessidade. E pela tua bondade foi bem atendida e está em tratamento. Nós te rogamos que ela adquira completa restauração da sua saúde,
para continuar servindo ao Senhor, louvando ao Senhor e ajudando, principalmente nos pequenos grupos onde ela tem atuado também. Abençoa a tua serva e toda a sua família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Heloísa Feitosa da Silva Leitão, ela apresenta pedido de oração por 2 cunhados que estão hospitalizados com essa enfermidade Covid-19. Deus e Pai, tua serva, irmã Heloísa, tem apresentado no nosso grupo, tem apresentado a alguns irmãos, esses seus 2 parentes. Um está gravemente alcançado, o outro um pouco menos. Todavia, os 2 precisam, por igual, da tua intervenção, do teu socorro. Manifesta, Pai querido, a tua boa mão ali e dá recuperação àquelas vidas segundo a tua graça, a tua vontade e a tua misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Oscar de Lima, hospitalizado agora segunda-feira para a cirurgia prevista para quarta-feira. Daremos detalhes no correr do nosso culto, mas oremos por ele. Deus e Pai, te pedimos pelo irmão Oscar, também pela sua esposa, irmã Lindalva, pela sua família e por essa cirurgia, que a tua mão esteja conduzindo as mãos dos médicos nessa hora de intervenção cirúrgica para que o teu servo readquira a plenitude da sua saúde. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Maria Marquesa Dias, graças a Deus, vem se recuperando e a gente agradece e continua orando. E vamos lembrar também da irmã Floripes Vargas, que já foi de nossa igreja e é cunhada da irmã Esther Vargas Moura. Então oremos por Floripes e Maria Marquesa. Deus e Pai, aqui são 2 servas que rivalizam mais ou menos na idade e que vêm experimentando a enfermidade. A irmã Maria Marquesa já recuperando um pouco, mas ainda carente da tua intervenção. E a irmã Floripes, não temos os últimos detalhes, mas te pedimos pela sua vida, te agradecemos porque ela é uma serva temente ao Senhor e muito dependente da tua graça. Abençoa essas famílias no trato dessas 2 irmãs com as suas enfermidades. Manifesta a tua graça, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Miriam Soares da Silva Oliveira, pelo senhor Eloy, atravessando um momento de tratamento pulmonar. Deus e Pai, esse nome vem ao nosso culto, trazido pela nossa irmã, senhor Eloy. Não temos uma proximidade física com ele, mas ele é uma pessoa que carece da tua proteção, do teu cuidado e da tua intervenção. E sobretudo, ó Deus, que ele entenda que essa carência colocada diante de ti, diante dos teus servos para intercessão, é manifestação do amor que temos pelas almas que precisam da salvação. Que ele readquira a sua saúde e que ele aceite o Senhor Jesus como seu Salvador também da sua vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Alda Moraes Dutra. Nosso Deus, apresentamos-te novamente hoje a irmã Alda Moraes Dutra, membro da igreja há longos anos, tendo passado conosco muitos momentos, alguns muito difíceis, e agora, com um pouco mais de idade, carece, ó Deus, da tua intervenção. Temos já apresentado o nome da tua serva, e nós pedimos ao Senhor que a abençoe com restabelecimento, bem como abençoe a sua família, no cuidado com a tua serva, como tens feito até agora. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos a pedir pela Débora, filha da irmã Cremilda, ainda aguardando o transplante renal. Deus e Pai, temos falado com o Senhor acerca da Débora, filha da irmã Cremilda Aparecida. Ó Pai amado, esta tua serva espera ansiosamente o bom momento de passar por esse transplante e realinhar a sua saúde, readquirir consistência na saúde. Ó Pai, sabemos que tudo anda de acordo com a tua vontade e ela aguarda pacientemente, embora com essa luta chegar esse momento. Abençoa a vida da Débora e toda a sua família.
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Inalda, lembrando da sua irmã Glaucineide, e a irmã Tânia, lembrando da sua irmã Sueli. Duas irmãs pedindo por duas irmãs. Deus e Pai, voltamos a colocar diante de Ti a Sueli, irmã da irmã Tânia, bem como a Glaucineide, irmã da irmã Inalda. Por essas duas pessoas vivendo a mesma enfermidade, tratamento de câncer, te pedimos que a Tua mão continue a proteger, a guardar, a sustentar, bem como cuidar dessas famílias. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lembrar sempre do irmão Javer e irmão Antoine. Deus e Pai, esses dois varões, esses dois servos Teus, vivendo nesse momento suas enfermidades distintas. Irmão Antoine, a velhice, a idade, o peso dos anos, e irmão Javer, sua deficiência, o Alzheimer que tem tomado conta da sua vida. Ó Deus, nada para Ti é impossível. Tudo está presente em Tuas mãos. O Teu poder é o mesmo, mas a nossa dependência há de ser também a mesma e sempre. Por isso, ó Deus, suplicamos-Te por essas duas vidas que estão em Tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Há três pessoas, 2 casos de câncer. Célia Regina Mota, que segue seu tratamento, e o jovem João Gabriel e o médico Eduardo. Deus e Pai, aqui estão 3 nomes: o Eduardo, o João Gabriel e a Célia Regina. Eles estão, ó Deus, cumprindo a etapa humana do tratamento. Eles estão, ó Deus, cumprindo a etapa aqui das necessidades e dos atendimentos. E estão também em Tuas mãos, diante dos Teus olhos, para a manifestação da Tua graça sobre eles. E naqueles que não têm ainda o Senhor Jesus como Salvador, João Gabriel e o Dr. Eduardo, eles possam entender as Tuas providências e identificar o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Eliane Moraes Medrado pede por ela e pelo seu tio Jorge. Deus e Pai, a irmã Eliane tem colocado desde domingo o seu pedido, sua estabilidade emocional, as lutas que tem, bem como o seu tio já bem idoso, 91 anos, que é o senhor Jorge, Covid-19. Ó Deus, toma conta dessas vidas e abençoa cada uma, conforme seja a Tua vontade e a Tua graça que nos conduz sempre. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Ângela Maria, da nossa igreja, pede pela irmã Ângela Amaral. Vamos orar pela irmã Ângela Amaral. Deus e Pai, nosso Senhor, por pedido da Tua serva Ângela Maria, queremos colocar diante de Ti a saúde da irmã Ângela Amaral. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha providenciar aquilo que ela precisa para o seu restabelecimento. E isso fazemos, Senhor, não exigindo nada, não cobrando nada, não determinando nada, mas colocando debaixo da Tua vontade, como convém aos servos fiéis ao Senhor. É o Senhor que sabe o que deve nos dar, e o que o Senhor nos der, receberemos sempre com alegria, porque o Senhor sabe sempre o que faz. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Recebemos também pedido de Jandira Almeida Fonseca, pedindo nossos cuidados em oração por sua família e por uma amiga que perdeu seu filho com a Covid-19. Deus e Pai, aqui está esse pedido da irmã Jandira. Te rogamos, Pai, que não só ela e sua família seja abençoada, como também essa sua amiga que foi visitada, essa família que foi visitada pela dor da morte, por conta dessa enfermidade que está assolando o nosso país. Ó Deus, sê bondoso como sempre o Senhor é, e toma conta e cuida do restabelecimento emocional, do equilíbrio dessa família. Nós te pedimos em nome
do Senhor Jesus. Amém. Nos chegou também o pedido da irmã Mônica Tonon, a favor de uma amiga sua chamada Anne. Ela está enfrentando o tratamento de câncer. Oremos. Deus e Pai, aqui está o pedido da irmã Mônica, por sua amiga, enfrentando, ó Deus, esse tratamento que às vezes é tão cáustico, tão difícil, e que se manifesta com tantas discrepâncias de uma para outra pessoa. Não sabemos o caso dessa pessoa, dessa senhora, amiga da irmã Tonon, da irmã Mônica, mas sabemos, ó Deus, que para todos essa é uma enfermidade sempre difícil. Dê, ó Deus, a resposta adequada, sustentação, equilíbrio, apoio a essa família. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, temos de lembrar algumas coisas gerais, não é? Por exemplo, que a Convenção Carioca terá sua Assembleia agora, a Convenção Batista Brasileira também terá a sua Assembleia no ano que vem. Enfim, oremos conduzindo o final dessa reunião. Ó Pai, o nosso período de oração intercessório, o período de orações intercessórias, é uma hora especial na vida dos crentes. Eu entendo, Pai, que nessa hora que estamos juntos em oração, há outros pedidos e há outras necessidades que estão sendo lembradas em cada casa. E agora nós colocamos diante de Ti, como sempre fazemos, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa denominação, os problemas que nos cercam de um modo geral. Porque entendemos que as provisões que precisamos procedem de Ti. E com muita dependência nós colocamos diante do Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos nessa ocasião. Se propício, ó Deus, à nossa petição, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é a Sara. Para aqueles que não me conhecem, eu sou membro da PIB, também sou médica. Eu estou falando, inclusive, de dentro de uma unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid. E desde março eu venho trabalhando, na chamada luta contra o Covid. Irmãos, o objetivo desse vídeo, é porque desde o começo da pandemia, esse exaustivo tempo que a gente tem trabalhado, muitos irmãos vêm me perguntar a respeito do que seria verdade, se esses números que vão para a mídia são verdadeiros ou não. E nos últimos dias, algumas pessoas vieram me perguntar, me questionar sobre esse aumento no número de casos. E o objetivo realmente desse vídeo, irmãos, é alertar os irmãos que esse aumento do número de casos é verdadeiro. Nós, profissionais de saúde, estamos exaustos e, ao mesmo tempo, muito assustados, porque apesar do aumento do número de casos, parece que as pessoas perderam medo. Então, realmente, pra gente, dá até uma impressão de que essa segunda onda, até pelo cansaço, apesar de, talvez, hoje em dia nós sabemos manejar melhor os pacientes com Covid, mas o cansaço, essa falta realmente de compromisso de grande parte da população acaba realmente nos deixando bastante frustrados. Então, realmente, o objetivo desse vídeo é pedir realmente que os irmãos continuem tendo atitudes responsáveis, se cuidem, evitem ao máximo sair, evitem shoppings, aglomerações, grandes comemorações de Natal, se reúnam apenas com aqueles que vocês já moram no período do Natal. A gente tem visto cada vez mais o Covid presente em jovens, e muitos jovens, assim como eu, acabam sendo assintomáticos, então acabam realmente passando para as pessoas que amam. Então, irmãos, não é brincadeira, a situação é muito crítica. A maior parte dos leitos, tanto na rede pública quanto privada, estão ocupados. Eu trabalho nos dois ambientes, tanto público quanto na rede privada. E aqui na Zona Sul, nos melhores hospitais do Rio, a gente já vem enfrentando problemas de vaga. Então, mesmo que o irmão acha que porque tem um plano de saúde bom, vai conseguir uma vaga facilmente, não tem sido assim. Então, realmente, imagina quem não tem. Então, assim, amemos realmente uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E vamos cuidar realmente uns dos outros, cuidando da nossa saúde, evitando exposição, e saia realmente apenas se necessário.
tá bom, irmãos? E realmente vamos nos cuidar, porque a situação tem sido muito, muito, muito crítica aqui. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigada pelas orações pela minha vida, pela vida dos meus colegas. Não tem sido um período fácil. Eu mesma já perdi amigos, médicos e outros profissionais de saúde para a Covid. E, enfim, muito obrigada, viu, pela oração dos irmãos. Apesar de tudo, Deus tem nos sustentado e, apesar das lutas, realmente a gente tem muitos motivos para agradecer. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Rocha eterna foi na cruz e morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue dó que me limpa todo mal. Traz das bênçãos o perdão, da pureza e salvação. Nem trabalho, nem pesar, pode o pecador salvar. Só tu podes com Jesus dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Quando a morte vem chegar e meus olhos eu fechar, quando para o céu subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de te viver. Meus amados, depois desses momentos que passamos, louvando, aprendendo da palavra, intercedendo, nós estamos terminando o culto. Pedimos que os irmãos continuem em oração por esses pedidos. Há famílias esperando pela nossa intercessão e nós devemos nos solidarizar com eles. E na medida do possível, quando vamos obtendo as informações, nós vamos postando nas mídias da igreja, para que o irmão saiba como as coisas estão acontecendo e os resultados também. Por agora, uma boa noite a todos, um bom final de semana, até domingo. Então vamos, com alegria, concluir o nosso culto, orando ao Senhor e despedindo-nos nessa hora. Um grande forte abraço a todos, inclinemos-nos para a oração final. Nosso amado Deus, esse foi o tempo do nosso culto, com os irmãos que dele participaram, com as necessidades que foram expostas, com o estudo da Tua Palavra. Agora, Pai amado, encerrando, nós queremos te pedir que o Senhor continue a nos guardar, continue a nos proteger, e que o Teu Espírito trabalhe com o nosso coração, com o nosso espírito, a fim de que tenhamos paz, tranquilidade, segurança, de que a Tua graça não nos vai faltar, não nos tem faltado e não faltará. Continues, ó Deus, a cuidar de nós. Nos dê uma noite em paz e um restante de semana guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.